Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Se você está com a gente aí já despertando a sua consciência e tem alguma sugestão para o nosso programa, por favor, envie-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Você também pode despertar a sua consciência dos seus amigos acessando o site tvmundomaior.com.br. Lá você também encontra os programas anteriores. Sebastião, essa linha de autorrenovação aí tem trechos para mais de metro, né? Acho que é assim que diz em Minas, não é? Dizer em Minas é para mais de quilômetro, porque a gente fala logo ali, a gente já anda 100, 200 quilômetros e não chegou, né, o ali ainda. Tem um trecho que cita as questões 605 e 605A de O Livro dos Espíritos, que estabelecem que, além de trabalhar os conteúdos do ser espiritual, adquiridos em outras etapas, a alma encarnada precisa superar a influência da matéria, proveniente das manifestações dos instintos, das sensações e de outras inúmeras consciências elementais, componentes do patrimônio do ser corporal e do ser espiritual. Explica pra gente esse parágrafo para podermos ir ao próximo. Parte dele eu até que explico, agora a parte vai ser na próxima série, que é os elementais, né, que são os elementais. Mas nós precisamos superar, além de trabalhar esses conteúdos que trazemos como espíritos encarnados, ao encarnar no corpo do homem. Então, vencer essas influências da matéria significa transformá-la em algo melhor. E normalmente nós queremos nos libertar, nos sentimos aprisionados pela própria matéria, quando na realidade a função do espírito encarnado é transformar esses corpos mais densos, a partir do corpo biológico, do corpo perispiritual, em asas de luz. Porque são esses elementos, essas espaçonaves, é que vão conduzi-los a outras frequências de vida. Então, quando nós entendemos as necessidades da matéria e lembramos das lições de Jesus, não é o que entra pela boca, é o que sai que torna o homem perturbadinho. Ele falou um outro nome, mas eu vou usar esse aqui, fica mais elegante na realidade. Então eu vou me sentir aprisionado porque eu quero expulsar, eu quero escravizar, e esses elementos não aceitam, na maioria das vezes, serem escravizados. Normalmente o corpo nos convida a retirar-se do seu cenário, que é o processo enfermício, para nos liberar, para nos dar um pontapé no traseiro mesmo, como a gente fala no popular, de maneira grosseira. Porque o corpo tem a capacidade de nos expulsar do seu cenário, assim como o perispírito também, e até o universo mental, se não agirmos devidamente. Porque se eu começo a criar elementos deprimentes na área do pensamento, das emoções, que vão ser expressadas a partir do laboratório mental, a mente pode tirar-me do cenário. Eu não consigo mais pensar, porque eu perturbo de tal forma a minha comunicação com ela, que ela não consegue mais, ela não permite mais a minha entrada. E se eu insistir com isso, eu desorganizo o perispírito de tal forma, ele vai mudando a frequência de tal forma que eu não consigo mais fazer as conexões. E isso é o que nós chamamos de processo depressivo. Agora eu me vejo isolado, sitiado, eu não consigo pensar, eu não consigo orar, eu não tenho entusiasmo pela vida, várias coisas ocorrem por desprezo a esses mecanismos e principalmente ao corpo físico quando eu começo a desprezá-lo. Ele necessita da proteína animal e por ignorância, por não saber o que é alimentar, o que significa alimentar e que tudo está em tudo, e eu só por deixar externamente de fazer alguma coisa, eu acho que mudei internamente alguma coisa que não é verdade. Então o processo consciente dessa renovação proposta, eu preciso ter consciência do que significa a assimilação de elementos de variada ordem para participar desse cenário. Porque o ato de alimentar é trazer alguma coisa para dentro de nós. Pode ser pela leitura, pode ser pela música, pode ser pelo ar, pode ser pela luz, pode ser pelo um abraço, pelo um olhar, pelo alimento denso. Tudo isso nós chamamos de processo de alimentação. Até o ato sexual é um processo de alimentação. Nós trocamos ou permutamos energias nesse momento também. Até porque a natureza, tudo que existe, é um ato sexual constante, é uma troca, uma permuta incessante. Então, quando eu tomo consciência disso, eu mudo de dentro para fora os meus padrões, o meu corpo seleciona de fora para dentro os elementos.
Então, em harmonia, eu vou estabelecendo um propósito de mudança gradativo, onde eu não violento nem a minha consciência, nem os meus veículos de expressão. Onde nós vamos fazendo essa parceria, eles vão assimilando agora novos elementos mais sutis e rejeitando os elementos mais densos. Então, eu vou fazendo um processo gradativo da parte mais densa da proteína animal para a vegetal, e na proteína vegetal está ali a presença da consciência animal, tranquilamente, porque o corpo do animal morre, se dissolve e vai para lá, assim como para o mineral, e tendo essa consciência, eu vou fazendo o processo até alimentar-me somente de água, do ar, né, depois da luz, até chegar ao alimento pleno, que é o alimento pelo amor, por fazer o bem, por amar incondicionalmente. Sebastião, aqui nesse trecho nós falamos das inúmeras consciências elementais. Eu estou curiosa, não vou aguentar o próximo capítulo do livro. O que são essas consciências elementais? Os elementais são seres responsáveis por toda a estruturação dos elementos constituintes da natureza física, psíquica e até espiritual até certo ponto. Então, são eles que unem e se transformam a partir dos princípios inteligentes. Quando dois princípios inteligentes ou mais se unem, formam a consciência elementar. Nós chamamos de a força criadora do universo. E essa energia é que transforma-se pelas suas mutações na energia universal, que vai transformar-se na matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis. Normalmente nós interagimos com essa matéria mental que é composta por esses elementais, ou na energia universal, é aonde chegamos normalmente. E quando interagimos com essas frequências, nós estabelecemos o pensamento, eles criam a forma. Nós estabelecemos a emoção, eles criam a vida. Nós estabelecemos a ordem de promoção, eles dão movimento e direção àquilo que nós pretendemos executar. Então são eles, sem eles nada fazemos. Nós somos os autores, eles são os construtores. Nós somos os construtores, eles são os executores. E assim sucessivamente. Eles estão em tudo. Eles compõem a estrutura base de todos os elementos subatômicos, atômicos, moleculares, celulares, de todos os corpos que a natureza nos mostra a cada momento, em cada experiência que exercitamos. Sebastião, eu não sei se tem alguma ligação, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo, inclusive tem um filme infantil que fala sobre elementais, livros, só que eles denominam esses elementais como gnomos e duendes. Podemos nomeá-los dessa forma? Tem alguma ligação? Segundo Allan Kardec, os gnomos, os duendes, os diabretes são apenas alguns elementos. Allan Kardec também os chamou de seres inferiores numa frequência, de protetores invisíveis na área dos instintos, de espíritos elementares, de espíritos da natureza, de forças da natureza, de vários nomes. Os identificou na geração das essências dos perfumes, dando sabor aos alimentos, na gerência das flores, na composição dos átomos. Então eles existem em todas as frequências, desde o pré-humano, que é onde está o ápice desses elementais, entre o animal e o homem, até o universo das ideias, que é o nosso laboratório mental. Mas eles existem como uma força criadora que antecedem a própria matéria mental. O próximo trecho, ele diz o seguinte: cumpre-nos promover os seres elementais que se encontram em nosso universo, bem como os que se nos agregam pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas palavras, pelas ações, pela alimentação e por meio dos relacionamentos de variada ordem. Cabe lembrar que nos alimentamos pelo amor, pela luz, pelo ar e pela água, assim como pelos alimentos mais densos. E eles estão na base de todos esses alimentos, ou de todas essas formas expressadas. Então eles existem, como eu disse, desde o pré-humano ao reino mental, ou até antes do reino mental, e nós interagimos todo o tempo com essas personagens. Nós achamos nos domínios da mediunidade, onde Aulus informa que um fóton já é uma entidade viva da natureza. Achamos em Ramatiz, em Fisiologia da Alma, que um elétron
é gerenciado por um elemental mais amplo, gerenciando elementais menores. Achamos também na obra de Miramês, em Francisco de Assis, onde uma molécula seria estruturada ou organizada e mantida por essas consciências elementais. E também a seiva das plantas, sendo gerenciadas por eles, e assim como os agentes construtores e guardiões das florestas, com Narcisa na obra de André Luiz, Nosso Lar, também falando deles. São incontáveis autores, mas esta forma de falar dos elementais com essa dinâmica em todas as coisas, eu não conhecia até então. Nós ficamos sabendo dos elementais, às vezes em outros segmentos, como se fossem os orixás. Isso são apenas uma frequência, pode ser uma parte desse cenário, mas são incontáveis as manifestações desses estados conscienciais, tanto dentro quanto fora de nós. Eu acredito que os elementais também estejam presentes, então, na nossa água aí, da nossa nova caneca, né? Se fosse só na água, era fácil, mas eles estão presentes na estruturação de cada átomo da caneca. Inclusive, esses caracteres que foram estruturados dentro da cerâmica, eles estão aqui compondo esses caracteres também. São eles que seguram essas formas, eles criam e mantêm essas formas. Todas as formas da natureza são por eles estruturadas, mantidas e aperfeiçoadas. Não só a caneca, como a água, os átomos da água, as moléculas e tudo mais. Nós vamos então tomar a nossa água, conversar um pouquinho aqui com os elementais. Você não sai daí, que a gente volta já já.